Bom, esse é um tema que eu trouxe até para a gente, o que eu converso com os colegas clínicos, e eu acho que é interessante a gente discutir porque isso é pouco realizado, e a gente vai ver aqui que é um tratamento que pode trazer um benefício muito grande para o paciente, mas que tem um tempo que a gente tem para fazer, né? Então, se a gente perde esse time, às vezes o benefício que o paciente poderia ter se perde um pouco, tá? Isso aqui é a mesma coisa. Eu sou consultor da Medtronic, eles têm um material de cifoplastia, então meu interesse, conflito de interesse para essa apresentação é isso. E eu vou apresentar 2 casos para poder ilustrar como esse tratamento pode ser benéfico e como não realizar, às vezes, pode ser uma catástrofe para o paciente. Tá? Então, esse primeiro caso é uma paciente de 55 anos. Eu a atendi a primeira vez. Isso é muito comum para quem é neurocirurgião e ortopedista, quando você tem sobreaviso no hospital. É muito frequente, acontece que quase que toda semana uma fratura osteoporótica, alguém que caiu, e a gente vai lá avaliar uma fratura que a gente gradua, né, na graduação, uma fratura tipo A1, que é só uma pequena perda de altura, uma lesão só no corpo da vértebra. E na maioria das vezes a gente fala analgésico, alta, segmento ambulatorial, e muitas vezes esse paciente se perde. É muito comum acontecer isso. E aqui, mais uma vez, aconteceu. Ela tinha história de osteoporose, ela é tabagista muito intensa, ela é uma pessoa bem magra, é o protótipo de quem tem osteoporose mesmo, mas porque assim, se você for ver, ela tem 55 anos, ela é nova, ela é recém-menopausada, né? Então, bom, eu encaminhei para reumato endócrino, isso também é uma coisa que eu mudei ao longo do tempo na minha vida, porque muitas vezes no convênio você tem dificuldade, quando você encaminha, o paciente demora muito, então hoje eu já começo o tratamento, eu continuo encaminhando, mas eu já começo o tratamento para osteoporose. E aí, um ano após, ela volta para mim com uma piora da fratura, né, a fratura não ficou estável, e com um pouco de piora da dor. Mas, ainda assim, era uma fratura que não comprometia muito o canal, ela piorou a dor, mas ela não estava tratando bem a osteoporose, e eu acabei optando por tratamento clínico, já era uma fratura antiga, e falei, não vou fazer mais nada, e encaminhei novamente para o endócrino reumato. Bom, nessa época aqui, em 2021, até meados de 2022, eu ainda ficava insistindo em terceirizar esse tratamento clínico, né? Principalmente porque eu sou cirurgião. E aí ela teve uma melhora parcial, mas em novembro ela volta com essa fratura até estável, né? Ela aderiu um pouco aos bifosfonados, ela aderiu ao tratamento, começou a fazer atividade física, mas ela volta com uma nova fratura em L5, uma nova fratura em D9, e aí sim uma piora da dor. E aí ela começou a ter muita dor. E aí foi optado pela cifoplastia, principalmente pensando nessa nova fratura dela, né? E falei, vou tentar fazer em L1 também, porque e até deu certo. E eu mesmo troquei esse bifosfonado pelo denosumab, porque ela não estava tolerando. Está muita intolerância gástrica, quem tem experiência de lidar com bifosfonado. Bom, essa paciente ficou muito bem, ela teve uma melhora significativa, hoje ela faz atividade física, ela usa dipirona de vez em quando, e ela não aceita tratar com outra pessoa, e é até difícil falar, não, você tem que ir no endócrino e tal, e gineco, que é muito importante também, mas enfim, é uma boa evolução com a técnica. Agora, olha como tudo pode ser catastrófico. Essa paciente já tem bem mais idosa, 83 anos, osteoporose também, tratamento irregular. Ela tem um problema grave de claustrofobia e depressão e ansiedade, então ela não tolera fazer ressonância, só se for com anestesia geral, nem sedada. E ela teve essa fratura de T12 com perda de 70% da altura. Nessa ocasião,
eu já falei para a paciente, ó, a perda de altura é muito grande, a condição clínica é muito ruim, então eu iniciei o tratamento clínico, mas já falei, ó, daqui mais ou menos 4, 6 semanas, se a dor não melhorar, vamos pensar em cifoplastia. E ela sumiu. E aí, 2 meses depois, ela volta, né, em janeiro ela volta com essas 2 tomografias, falando assim, eu internei em outro hospital 2 vezes já, com piora da dor, piora da fratura, mas era outro hospital, e aí outra equipe outra equipe de dor que foi tratar e tudo, enfim. E aí isso foi em janeiro, e eu falei, ó, não tem jeito, precisa fazer ressonância, faça com anestesia geral, mas não tem como eu ficar conduzindo esse caso com tomografia, né, para saber até se ia operar ou não. Só que antes que ela fizesse ressonância, não sei se quem já teve a oportunidade de saber a demora para uma ressonância com anestesia geral no convênio, e aí ela reinternou em fevereiro, um mês depois, com dor intensa, uma força grau 4, e retenção urinária. E aí a fratura tinha piorado, e aí sim a gente fez internado a ressonância com anestesia geral, e ela tinha essa fratura com essa compressão. E aí pensamos em tratamento cirúrgico, que seria descompressão artrodésmica, mas sentamos com a família, e ó, é um potencial, é uma paciente que pode evoluir com falha, não é uma cirurgia fácil, tem que colocar cimento, pode ser que o parafuso solte, ela tem uma questão psiquiátrica muito ruim, então o psiquiatra teria que acompanhar. E aí os familiares falaram, mas tem uma alternativa? É obrigado a operar? Falei, bom, ela tem déficit motor, mas durante a internação, a gente avaliou, tirou opioide, a questão urinária melhorou, o déficit motor não estava em progressão, ficou na dúvida se era por atrofia muscular, porque ela ficava muito tempo sentada, ela tinha um déficit motor nos braços também, assim, uma fraqueza global, e aí a gente acabou optando por, bom, vamos trocar a medicação, colete, analgesia e fisioterapia, e dali 2 meses reavaliar para ver se tinha uma melhora, tinha melhorado ou não. Ela melhorou bastante, melhorou da dor, começou a fazer fisioterapia, voltou a deambular com o andador sozinha, mas continuava chorosa. Meus filhos não ficam lá em casa comigo mais, eu tô... Enfim, muito difícil, um problema com cuidadores, trocando de cuidador toda vez, e aí ela volta em abril, naquele controle que a gente ia fazer, com essa perda de altura de 90%, essa compressão. E aí, a família bem desfavorável à cirurgia, por isso que a gente acabou não operando. E aí, em junho, a cuidadora foi comprar um remédio e só nessa saída ela caiu de novo. Foi no banheiro, caiu. E aí ela fraturou L1 agora. E aí a dor voltou, tudo de novo. A discussão, né? Opera, não opera, essa condição tão ruim, e aí eu falei, bom, vou fazer um bloqueio primeiro, e no próprio bloqueio eu fiz miofacial, faceta, fiz simpático esplâncnico, que é na frente do corpo de T12, T11 e T12, né? E simpático lombar associado, e ela não melhorou quase nada da dor. Mas, e outra coisa, outro problema, eu vou falar aqui de colete depois, ela estava com uma cinta put mole desde o início, e eu falando com os filhos, ó, não é o ideal e tal, mas... E aí eu falei, ó, se não usar o colete não vai ter jeito, então trocou pelo colete, o Aspen Horizon, tudo, e aí acabou tendo alta, e no último controle ambulatorial ela voltou com a dor relativamente controlada, se ela tomar dipirona melhora, essa depressão muito grave, mas assim, só para mostrar que talvez se tivesse sido feita a cifoplastia lá no início, talvez se ela fosse mais jovem, poderia considerar uma artrodese ainda hoje, mas como ela continua fazendo o que ela sempre fez, tem 83 anos, não, né, isso cabe discussão, óbvio, mas dentro aqui, assim, conhecendo a família, conversando muito com a família, eu acho que nesse caso tem que ser, você tem que estar em sintonia com a família, né, por isso que ela não foi operada. Bom,
Mas aí, falando rapidamente, assim, a maior causa de fratura é a osteoporose. A osteoporose ela é bem mais frequente em mulher, 40% das mulheres depois dos 50 anos, contra 13% nos homens. A maior parte das fraturas elas estão na transição tóraco-lombar, viu? Até 1/3 das fraturas são clinicamente silenciosas, então o paciente cai, tem dor, a dor vai melhorando, a fratura vai consolidando, ele nem descobre que tem. Tá? Com a progressão da fratura, o paciente pode ter deformidade e pode, até 1/3 dos pacientes podem ter sequelas graves, como deformidade, uma má função, déficit, fadiga. É o que aconteceu com essa nossa paciente. Né? Lembrar das comorbidades, da restrição, isso foi até conversado ontem, né? A imobilidade gera piora da qualidade de vida, perda da independência, e tem estudos mostrando que a função geral do paciente com fratura de coluna é tão grave quanto uma fratura de fêmur, porque assim, é bem óbvio que uma fratura de fêmur a pessoa não consegue andar, mas coluna é assim também. Exames, a gente vai fazer principalmente tomografia e ressonância. A tomografia evidencia melhor as fraturas, mas a ressonância consegue nos ajudar para ver se a fratura é nova ou antiga. Tá? Então, no STIR, a gente vê se tem um edema no corpo e a gente consegue mais ou menos saber se a fratura é nova ou antiga. Tá? E pesquisar causas secundárias também. O tratamento conservador, não existe um tratamento bem definido na literatura, tá? Analgésico, fisioterapia, órtese, é um tratamento que preconiza-se no mínimo 4 a 6 semanas. E a órtese? A órtese, dados negativos aí, tem estudos mostrando esse do Bailey, que não tem diferença na dor em 8 a 12 semanas, mas tem estudo mostrando que a alça, principalmente a do tipo mochila, com alça, né, essa órtese ela é benéfica, tanto na melhora da postura, quanto na prevenção de perda de altura do corpo. E aí a gente tem esses tipos de órtese, tá? E as mais recomendadas são as órteses que têm alça do tipo mochila, né, que é o Aspen Horizon, Knight Taylor, Spinomed. Claro que essas outras funcionam também, o que não funciona é a PUT baixa mole, que é a que o paciente vai comprar se a gente não falar nada. Então, e que é a mais barata, é a mais disponível no mercado. Medicamentos, a gente tem medicamentos hormonais, antirreabsortivos e anabólicos. Os hormonais a gente encaminha para o ginecologista que vai fazer esse acompanhamento, ver se o paciente precisa ou não e tem déficit hormonal, precisa fazer reposição. O tratamento sempre começa com bisfosfonado. Esses bisfosfonados ele tem desde uma vez por semana, mês ou anual, né, o ácido isolandrônico venoso. Para os pacientes que não toleram ou que têm algum problema ou falha, aí sim a gente usa o denosumab, tá? Que é um anticorpo que inibe a reabsorção, essa proteína. E ele é utilizado a cada 6 meses. A gente tem uma certa facilidade com o denosumab, que ele não é tão caro, custa R$900. Os anabólicos, que são para falhas dos antirreabsortivos, eles já são bem mais caros, aí custa mais ou menos mensal aí uns R$5.000. Eles não podem ser usados em doenças cardiovasculares e em malignidade, que é muito óbvio, você não vai dar uma droga que estimula a produção de osso se a pessoa tem um tumor que está crescendo, né? E enfim, é isso. As indicações de tratamento cirúrgico são essas, principalmente se o paciente tem déficit, fratura instável, e é isso aí. A gente sempre avalia, mas é um paciente de uma condição cirúrgica muito ruim, né? O pessoal que é cirurgião de coluna que sabe, a pele já é um desafio, né? Que é uma pele frágil que às vezes não vai segurar, mas tem a deformidade pré-existente degenerativa, tem a condição do osso não segurar. Então, às vezes, é muito comum a gente iniciar o tratamento clínico, fazer o denosumab, esperar 3 meses e aí sim artrodesar. Existem alguns estudos, e esses 2 estudos realizados em 2009 sobre vertebroplastia, eles foram estudos que a vertebroplastia foi igual ao tratamento clínico, e isso desestimulou muito a ser feito estudo de vertebroplastia depois disso.
Eu vou falar aqui da diferença, mas vertebroplastia é só injetar cimento. Cifoplastia, você infla um balão na vértebra, aumenta a altura e depois injeta o cimento. Essa é a diferença entre vértebro e cifo. E aí, favorável a cifo veio, e ela realmente tem um resultado melhor que a vertebroplastia, e o que o Fernando falou na aula dele me chamou muita atenção, porque, por exemplo, o auditor ele se baseia no seguinte aspecto: tratamento clínico é igual ao tratamento cirúrgico para hérnia de disco lombar. Só no resultado final, depois de meses, ele não considera que o paciente volta a trabalhar mais rápido, qualidade de vida melhora. Mesma coisa, endoscopia e tratamento aberto. E aqui é a mesma coisa, a cifo, ela melhora outras coisas. Então, por exemplo, até tem uma evolução de mortalidade. Isso não é bem visto. Porque, assim, mortalidade é só um desfecho tardio. NNT, por exemplo, que é o número necessário para o tratamento, é muito menor para a cifoplastia do que para a vértebra, do que para o tratamento clínico, mas isso não é avaliado. Eu falo isso que é muito difícil autorizar uma cifoplastia no convênio. Bom, a gente tem ensaios abertos mostrando que o aumento vertebral, tanto a cifo quanto a vértebra, são melhores que o tratamento clínico para a qualidade de vida, dor e incapacidade. E duplo cego, a gente só tem um estudo de vertebroplastia e bloqueio anestésico, mostrando que não tem diferença, e com cifo nenhum. Tá? É muito difícil você fazer ensaio, não tem como cegar, porque você vai ter que injetar ou não cimento na pessoa. A revisão sistemática é muito inconclusiva. O que a gente tem, eu vou mostrar daqui a pouco, que para fratura de câncer é realmente mais efetivo, e meta-análise é inconclusivo. Meta-análise é muito difícil você conseguir provar alguma coisa, principalmente em dor e principalmente em coluna. A gente tem esse estudo mostrando que fraturas agudas com menos de 6 semanas a vértebra é melhor que o tratamento clínico, o que vem até falar um pouco contra de você esperar 6 semanas, então não está errado indicar isso com menos de 6 semanas. E a cifo, esse talvez seja o maior estudo que a gente tem, que é o estudo FREE, que mostrou que em 1 e 2 anos a cifo é melhor, tanto na melhora de dor, função, qualidade de vida e satisfação de paciente. Tá? A idade da fratura, esse mostrando piores resultados clínicos após 6 meses, o que aconteceu com a nossa paciente ali do início. Por isso que eu não fui indicado a cifoplastia no tardio. Né? Custo e efetividade, eles são mais custo-efetivos que medicamentos, o que o convênio deveria avaliar, mas é um pouco complicado isso. E o paciente tem menos dor, menos ida ao PS, enfim. Para a fratura metastática é fantástico, porque o paciente ganha não só uma redução do ângulo de Cobb, como também um ganho de altura, né, uma coisa muito óbvia, mas o paciente também ele ganha com qualidade de vida, tá? A independência moderada, ele passa mais tempo com independência moderada, aquele paciente que iria evoluir mal para uma independência severa, e interessante que a mortalidade diminui, tá? Então, o paciente vive mais, né? Então, isso é uma coisa, só por causa disso aqui já deveria ser... E aí, só para finalizar, só mostrar as técnicas, né? Decúbito dorsal, aqui a gente tem, a gente faz o raio-x, esses são os pontos de entrada, à medida que você vai para a lombar, o ponto de entrada vai se afastando da linha média, uma abordagem pelo pedículo na lombar e na torácica, quanto mais alta a vértebra, mais fora do pedículo você tem que estar para você conseguir injetar o cimento no meio, a incisão, aqui a entrada, a gente vai caminhando aqui para o meio da vértebra, e aí a gente, quando já funciona e chega no meio, a gente injeta o cimento, isso aqui é a vertebroplastia, tá? 2 ml por seringa. A cifo, a diferença é que a gente infla o balão, esses são os materiais, a gente tem aqui a agulha e broca que a gente vai fazer, eu vou mostrar aqui, primeiro a gente faz com a broca, a gente faz a punção, aliás, no corpo vertebral, e aí a gente tem
retira o estilete, e aí a gente vai inserir uma broca que a gente vai girar, e isso vai criar o espaço até o ponto final que a gente quer fazer. A gente tem 3 tipos de balão, basicamente a gente usa esses 2 menores, é difícil ter uma vértebra muito grande para você utilizar o de 20. Prepara o dispositivo de insuflação, então a gente vai tirar a broca e introduzir o balão. Tem o balão digital e o balão analógico, tá? A diferença é que o digital tem uma precisão um pouco melhor. E aí a gente vai criar a cavidade e inflar o balão com uma pressão média aí de 250 a 300 PSI. Isso tudo vem controladinho. O balão vai até 700. Não está errado fazer 400, 500, mas o preconizado para você não pode quebrar a vértebra e sair do corpo. E aí, por fim, enche com cimento, criando aí a cavidade. Esse aqui é um exemplo prático, então, introduziu o balão, inflou, tirou o balão e injetou o cimento. Esse é o nosso caso que a gente fez, dá para ver aqui, ó, que foi introduzida as cânulas, e aí foi inflando o balão, inflando, e depois injetou o cimento, bilateral. A técnica bilateral sempre que possível, é difícil injetar unilateral e ficar no meio. As complicações principais são extravasamento do cimento. A gente vê que é muito mais raro extravasar com a CIFO e de ser sintomático quase que impossível. Então, é uma técnica bem segura. Novas fraturas, tem trabalhos mostrando que isso pode acontecer por causa do procedimento. Então, fez procedimento, trata a osteoporose, porque senão o paciente tem risco de fazer nova fratura. Era isso, gente. Obrigado.